Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História. Mais um videozinho, continuando aqui a fazer a prova de 2012, aplicada ali em 2011, vestibular específico da UERJ. Questão 7. A Europa antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa que a gente percebe, moçada, ó, muitos outros estados surgiram. Isso foi natural. Se diz que a Primeira Guerra Mundial é a guerra que finaliza os impérios. Então, quase todos os impérios vão estar caindo ou durante ou após o término desse grande conflito, a maior guerra até então já vista pela humanidade, a grande Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá, a Primeira Guerra Mundial provocou uma reorganização político-territorial da Europa. Perfeito, a gente viu ali no mapa, né? Como se observa nos mapas. Duas ideias orientaram essa reorganização: a do Estado-nação e, no caso da fronteira russa, a do cordão sanitário. Ah, interessante. Cordão sanitário. Vamos tentar usar essa expressão hoje em dia fora da geopolítica. O que seria um cordão sanitário, uma barreira sanitária? É para evitar a infecção de algum local, né? Vamos imaginar. Ó, o cordão sanitário aqui, ó, não pode chegar nessa área. Época da Covid tinha muito isso nessa área que não pode, porque é uma área que possivelmente tem os infectados com Covid, né? Enfim, beleza. Os hospitais, quem trabalha no hospital vê muito isso, enfim. A partir da análise dos mapas, identifica a mudança ocorrida na organização política europeia após a Primeira Guerra. Fácil, já identificamos de imediato. Surgimento de um grande número de estados, ou seja, de um grande número de países. Estado com E maiúsculo é país, você sabe. Então, vai estar surgindo ali muita coisa. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro vai ser esfacelado, o Império Alemão se esfacelou, né? É bem importante que a gente fale. Vai estar aparecendo ali o território, a Lituânia, Letônia, Estônia, a própria Polônia, com destaque interessante, Hungria, beleza? A Áustria, Iugoslávia, né, que também já foi esfacelada, enfim. E a Rússia está ali grandona, né? A Rússia, na verdade, ela continuou sendo muito grande, apesar de ter perdido um pouco do seu território. O Império Turco-Otomano também deixa de existir, a gente sabe, né? Vai surgir grande parte dele vir a Turquia, enfim. Então, a parte da análise dos mapas já é fácil. Essa é para ninguém errar. A partir disso, a mudança na organização política, surgimento de novos estados-nação. Agora, já vem a parte mais específica. Indique o motivo que levou ao estabelecimento da política do cordão sanitário naquele momento. Primeiro, o que é a política do cordão sanitário? Os estados limítrofes à Rússia seriam uma espécie de cordão evitando a propagação de alguma coisa. E o que está sendo propagado na Rússia desde 1917? O ideal dos bolcheviques, o ideal do que se chamou de socialismo real, ou você pode escrever também comunismo, não vai estar errado. Então, o motivo que leva ao estabelecimento da política do cordão sanitário é evitar a propagação de ideais socialistas na Europa, beleza? No restante da Europa. Bom, certo. Ah, então a infecção que o país capitalista europeu tem medo é o socialismo? Exato. Isso vai, por exemplo, no futuro, ajudar a criação de várias outras expressões. Isso aqui é pós-Primeira Guerra. Temos mais tarde, nos Estados Unidos, com uma diplomacia importante, criando a política de contenção. Temos depois a ideia da teoria do dominó. Que teoria do dominó? A partir do momento em que isso foi muito usado no Vietnã, a partir do momento que um Estado se torne socialista, ele pode infectar os outros. Já brincou de dominó? Botou ele empilhadinho assim, deu peteleco? Aí ele vai caindo. Onomatopeia, né? Assim, ó, ele cai. Exatamente. Essa ideia muito importante. Outro detalhe nesse sentido é a própria expressão usada lá pelo primeiro-ministro britânico, que vai falar para a gente sobre a ideia da cortina de ferro, né? Então, é naquele cenário que você começa a construir o, o ideal cada vez maior de afastamento, né, de oposição entre o socialismo que está sendo construído na União Soviética, na futura, que então não tinha ainda a União Soviética, ela viria ainda na década de 20 a se formar entre o que seria a futura União Soviética e o restante da Europa, né? Beleza? Show? Muito bom. A 7 foi respondida. Deixa eu descer aqui, quase não foi. 8. Com o fim da bipolaridade política, avançaram os processos de integração entre países. Um exemplo disso é o Mercosul, criado em 1991. O quadro abaixo ilustra o PIB
PPC, que é a paridade de poder de compra, e o IDH dos países do Mercosul para o ano de 2007, com a entrada da Venezuela. Gente, impressionante. A Argentina passa a crise, volta a crise. A Argentina, o povo argentino brinca, né? Ah, quando é que vocês se conheceram? Foi antes daquela crise. É o tempo inteiro lá a crise, né? Pré, pós, e mesmo assim eles continuam tendo na América Latina o melhor IDH e o melhor PIB per capita. Por que isso acontece? Porque a população da Argentina hoje está na faixa ali de 47 milhões, em 2007 era 40 milhões, né? O Brasil cresceu um pouquinho também, mas não ficou muito distante da faixa dos 200, está com 215 por ali. E o primeiro ponto é a circulação de dinheiro na Argentina ainda é grande, o problema é a inflação. A inflação não necessariamente implica no PIB, tá? É um cenário interessante isso. Então, a Argentina ela tem uma organização financeira um pouco mais estável, inclusive, que outros países. E em relação ao IDH, o IDH, o que, que entra no cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano? Não só o PIB per capita, entra também a questão educacional, né? E a Argentina tem um dos menores índices de analfabetismo do planeta, é uma população que estuda bastante, e também entra a questão da longevidade. Tem uma boa expectativa de vida, a Argentina acima dos 70 anos, e também tem a menor taxa de homicídio da América do Sul. Então, assim, da América Latina, né? A menor taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes é a da Argentina, ali muito próximo ao Chile, né? O IDH da Argentina é muito bom. Dentro do Mercosul é o melhor, mas dentro da América, né, Latina, o Chile, né, tá na frente, se eu não me engano, da Argentina ainda. Enfim, são sociedades bem organizadas nesse sentido, apesar da Argentina passar por forte crise. Hoje, 40% da população argentina tá na linha da pobreza. Isso é bem interessante. Mas o ano é 2007. Vamos analisar o que está nesse gráfico aqui. Indica que dois objetivos econômicos da formação do Mercosul. Por que o Mercosul foi formado em 91? Para que serve um bloco econômico? Primeiro, tarifas alfandegárias. Diminuição, fim de tarifas alfandegárias. Você pode falar diminuição ou fim, dependendo, né, do caso. Maior circulação de bens, maior circulação de produtos, maior circulação de mercadorias, facilitação comercial entre os países membros. Tudo isso é um objetivo econômico, né, da formação do Mercosul. Também você pode falar sobre a maior facilidade de circulação de pessoas, também nesse cenário. Maior circulação de empréstimos entre os países membros, tudo isso pode ser colocado, já respondendo a primeira parte da pergunta. Aponte também uma dificuldade para a consolidação desse bloco. São várias, principalmente a diferença econômica entre os países membros. Por exemplo, o Brasil, economicamente, é uma potência dentro do Mercosul. A gente não pode falar a mesma coisa, por exemplo, do Uruguai e do Paraguai. Exato. Tem a questão da Venezuela ali, que foi motivo de briga do Paraguai também. Venezuela hoje tem a questão do debate democrático lá dentro, que não existe, né? A ideia autoritária do governo do Maduro, então a Venezuela está fora, enfim, o Chile não participa, o Chile prefere fazer outros acordos, né? Aí tem hoje a eleição do Javier Milei, que se tornou uma realidade na Argentina, e ele já fala em fazer relações bilaterais com outros países saindo do Mercosul. Só que eu pergunto, como é que ele vai explicar para o industrial argentino que vende para o Brasil, graças ao Mercosul, que ele vai sair do Mercosul? Tá entendendo? Tem que explicar para essa burguesia industrial. Muitos produtos argentinos são vendidos no Brasil. Então, esse detalhe é um detalhe que o Milei tem que levar em conta, né? É muita promessa feita, difícil de cumprir. Então, uma dificuldade para consolidar o bloco é a diferença econômica entre eles, a instabilidade política de alguns Estados-membros. Claro, isso é muito problemático. Nem todos passam por uma estabilidade. O problema da América Latina, em geral, é esse. Instabilidade política. Muitas dessas instabilidades geradas por fatores externos. Esse é um problema também. Além dessa questão econômica, além da questão da democracia, né, da questão das dificuldades, das diferenças políticas também, a gente pode falar que uma dificuldade para consolidar esse bloco é justamente a não a dificuldade de relação entre um presidente e outro, né? Assim, as mudanças, então falta, como se eu dissesse para você que falta uma política de Estado de cada Estado membro. Então, por exemplo, nós tivemos no Brasil um governante como Jair Bolsonaro,
que não tinha uma boa relação com o Mercosul. Aí o Lula, temos um presidente como o Lula, que agora já tem uma boa relação e quer valorizar o Mercosul. Aí, ao mesmo tempo, na Argentina, o Fernandes gostava do Mercosul. Aí agora entra na Argentina um cara que não gosta do Mercosul. Então, além da instabilidade política, você pode dizer que falta de política mesmo, de Estado, para o sentido de defender o Mercosul. Esse é um problema, uma dificuldade para a consolidação desse bloco, né? Sem dúvida nenhuma. Né? As diferenças monetárias, as diferenças econômicas, tudo isso pode ser colocado aí. Show? Vamos para a nona questão? Já teve uma questão ali, 7 sobre a Primeira Guerra, essa sobre o Mercosul. Guerra do Vietnã, mais uma questão específica, né? Panti Kim Phuc, um símbolo da Guerra do Vietnã. Essa menina, né? Inclusive imagens dela muito triste, essa imagem, não só essa de frente, ela de costas também, ainda mais triste. Ela foi vítima do efeito laranja, né? De uma guerra química, né? De uma ação química do exército norte-americano no Vietnã. O destino da menina que foi a cara de uma guerra. E a Guerra do Vietnã diz que ela é perdida por dentro, né? Os Estados Unidos era uma democracia e precisava democraticamente convencer a sua população que a guerra era importante. Ele não conseguiu. Os governantes norte-americanos não conseguiram convencer a população que a guerra era importante. Os Estados Unidos, com vários problemas para resolver internamente, estava gastando bilhões de dólares em guerras pelo mundo. A mais crucial naquele sentido, década de 70, foi quando os Estados Unidos teve que fazer o grande recuo. Foi ali a do Vietnã, onde ele mandou tropas diretamente para essa guerra. E foi um problema muito grande. Como começa a Guerra do Vietnã? Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte com uma forte influência socialista, o do Sul com uma forte influência capitalista. Teoria do dominó. Lembra que eu falei um pouquinho atrás? Né? Essa ideia, essa conjunção da Guerra Fria, inclusive aparece muito Guerra Fria na prova da UERJ, ela é muito clara, né? É, quando eu falo para você que nos discursos os grandes líderes políticos dos países que estavam ali terminando a Segunda Guerra Mundial já apontavam para essa questão da dicotomia, né, de barrar o outro, já era claro que a Guerra Fria ia acontecer. E quando os Estados Unidos joga a bomba atômica, essa bomba atômica marca o início da Guerra Fria. Ele está mandando um recado: olha, eu fui teu amigo, União Soviética, mas agora eu estou em outro lado. Olha o que eu tenho e você não tem. Eu vou mandar aqui no Japão, ó, pertinho de você. A ideia de depois reconstruir o Japão com os planos, plano Marshall na Europa, plano Colombo na Ásia, enfim, os Estados Unidos jogando dinheiro nesse contexto da Guerra Fria, é para evitar a disseminação, né? A ida desses ideais e isso é muito, muito importante que a gente perceba. Hoje, Pantin Kimpuk ainda carrega as marcas de bombardeio, mas se esforça para superar o trauma. A bomba foi lançada sobre seu vilarejo quando tinha 9 anos por soldados do Vietnã do Sul contra tropas norte-vietnamitas. A operação foi coordenada por militares americanos. No regime comunista, Pan obteve autorização para estudar medicina em Cuba, onde conheceu seu marido. Na viagem de lua de mel, o avião fez escala no Canadá, de onde o casal nunca mais saiu. Canadá, né, que inclusive recebe muito bem os imigrantes. Nos anos de 1990, a vietnamita passou a atuar como ativista de direitos humanos, tornou-se embaixadora da Unesco e criou uma fundação. Até hoje, Pan se lembra dos comentários do então presidente americano Richard Nixon, que duvidava da autenticidade da foto que correu o mundo, na qual ela foge nua após o ataque com uma bomba de napalm. Que é um efeito laranja, muito cruel, muito triste. O que foi visto no Vietnã foi estarrecedor. A Guerra do Vietnã, no Sudeste Asiático, foi um dos conflitos mais sangrentos do século XX, estando diretamente relacionado às tensões do contexto internacional nas décadas de 1960 e 70. Identifique um fator que caracteriza a Guerra do Vietnã como um conflito típico, natural, né? Fruto da Guerra Fria. Por que ele é fruto da Guerra Fria? Porque está ali, claro e evidente, a dicotomia capitalismo-socialismo. O norte socialista, o sul capitalista. É isso. Outra coisa que torna ele muito típico da Guerra Fria é a participação direta ou indireta das grandes potências beligerantes, hegemônicas. União Soviética representando o socialismo e os Estados Unidos representando o capitalismo. O capitalismo norte-americano vai diretamente para a guerra, não manda só armas, vai diretamente com os seus soldados. Já a União Soviética presta apoio logístico com armas e tudo mais. Né? Então, isso faz essa guerra do Vietnã ser um conflito típico da Guerra Fria. Né?
Apresente também duas consequências desse conflito para esse país. Consequências: morte de milhares de pessoas, destruição de plantações agrícolas, a Napalm era isso, o solo contaminado, a fauna e a flora perdida de forma muito bruta, a consolidação do poder de influência soviético com o socialismo, a unificação do país. Você pode botar unificação do país sob a bandeira socialista. O Vietnã, a partir do norte, dominou o sul, né? A gente diz, por que os Estados Unidos não perdeu a guerra ali de fato? Tinha condição de continuar gastando dinheiro ali e vencer. Só que ia morrer muito mais jovem, ia perder muito mais dinheiro. A cada vez, e essa foi uma guerra que não foi transmitida ao vivo, mas ela foi uma guerra noticiada, quase que ao vivo. Então, no final do dia, o norte-americano ligava a sua TV e no dia seguinte ele abria o seu jornal, ele ouvia pelo seu rádio e ele via ou ele escutava diretamente ações praticadas na guerra. Tem uma foto que é muito marcante, que sai na capa de um jornal norte-americano, que é o de um soldado do Vietnã do Sul, aliado dos Estados Unidos, dando um tiro na cabeça de um prisioneiro norte-vietnamita que está com as mãos para trás, rendido já. E essa arma está apontada diretamente na cabeça desse cara e tem ali a foto, ela é muito dura porque mostra não mostra a cabeça estourada, seria forte demais, mas mostra o ar se deslocando, o cabelo desse vietnamita mexendo e ali a expressão de quem vai morrer, né? E muito triste, porque isso roda. Imagina de manhã você acordando, você olha aquilo e fala, caramba, o meu país está patrocinando isso. Talvez hoje você banalize isso. Talvez hoje você veja no seu status, no seu grupo de WhatsApp, você coloque no seu status um ato de violência natural. Para você pode ser normal hoje. A gente se acostumou, infelizmente, com isso. Eu nem gosto de ver. Mas tem gente que já vê, olha aqui o cara cortando o braço do outro. Porque a gente naturalizou. Naquela época, era muito difícil essas imagens chegarem. A Guerra do Vietnã escancarou esse problema. E aí, movimento pacifista, movimento hippie ganhando a marca, já era. Faça amor, não faça guerra. Os meninos começaram a se negar a ir para a Guerra do Vietnã. Isso mudou a história norte-americana. Isso é muito importante que a gente perceba. E está no contexto de Guerra Fria que é essencial, né? Essencial mesmo. Então, beleza. Duas consequências eu já falei, né? Identifica o fator. Também já foi respondida essa questão 9 ou 10, não sei. Ah, tem a 10 ainda aqui para fazer. Vamos ver sobre a 10. Fernando Henrique Cardoso, Brasil, sempre, galera. Os últimos 30, 40 anos é a questão 10. A questão 10 é dos últimos 30 anos, 40 no máximo. É uma questão sempre atual no campo da história. Senhor presidente, senhores senadores, levamos a cabo a tarefa da transição. Acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada na história do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas, ao seu modelo de desenvolvimento, autárquico e ao seu Estado intervencionista. O Fernando Henrique Cardoso fala em superar a Era Vargas, porque a sua política econômica é totalmente contrária ao que Vargas defendeu. Vargas era um intervencionista, acreditava no Estado forte, acreditava em criar empresas estatais. O Fernando Henrique Cardoso acredita no contrário. Vamos diminuir o Estado mínimo, ideais do consenso de Washington de 1989, ideais do chamado neoliberalismo. Beleza? É esse modelo, que a sua época assegurou o progresso e permitia a nossa industrialização, começou a perder fôlego no fim dos anos 70. Atravessamos a década de 80 às cegas. No final da década perdida, os analistas políticos e econômicos mais lúcidos convergiam na percepção de que o Brasil vivia não apenas um somatório de crises conjunturais, mas o fim de um ciclo de desenvolvimento a longo prazo. É o discurso de despedida. Ele era senador e ganhou para presidente ali em 94. Em seus 2 mandatos como presidente, Fernando Henrique Cardoso buscou o apoio de diferentes forças políticas e partidárias para implementar um programa de reformas que rompesse com o que chamou de legado da Era Vargas. Essas reformas eram vistas pelo grupo político no qual pertencia como fundamentais para que o país vencesse definitivamente as dificuldades enfrentadas na década perdida. Explica o significado da expressão década perdida para a economia brasileira. Por que a década de 80 é chamada de economicamente perdida? Já é tão perdida, gente, que começa com o Flamengo campeão mundial ali em 81. Calma. Brincadeira. Ela é perdida por quê? No campo econômico, inflação, dívida externa, perda do poder de compra, desemprego. Muito complicado. Já é perdida por isso. Respondemos. Cite ainda 2 ações desenvolvidas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso relacionadas ao seu rompimento com a Era Vargas. Estado mínimo.
Privatização, desestatização, privatização de empresas estatais, reforma previdenciária, tentativa de flexibilizar as leis trabalhistas. Reforma previdenciária afeta isso. Isso é um outro ponto também. Você pode falar da privatização, que é um exemplo, Vale do Rio Doce. Pô, uma privatização que parou o país. Vamos privatizar a Vale, que loucura. Não é possível, privatizamos. Redução do Estado, reformas burocráticas, reformas administrativas. Essas reformas também mostram para a gente um Estado menos atuante, menos preocupado com o cuidado em relação às pessoas, e sim em relação à efetividade, em relação à possibilidade de exercer ali um domínio econômico, ou seja, é um Estado que busca ser mais eficiente. Tá bom? Show, galera! Espero que você tenha gostado aí. E vou parar porque já ficou grande esse vídeo. Me procura lá no Instagram, @alicerce da História. Tamo junto sempre. Tchau.